Existe uma crença confortável, quase automática, que a maioria das pessoas carrega sem nem perceber. A ideia de que quando algo muito errado acontece, alguém vai perceber e vai impedir. Como se existisse uma espécie de freio invisível na sociedade, pronto para ser acionado no momento certo. Uma linha que, quando cruzada, automaticamente dispara consequências. Essa crença acalma, dá a sensação de controle, faz parecer que, no final das contas, o mundo se organiza. Mas o caso Jeffrey Epstein destrói essa ideia de uma forma brutal, porque aqui a gente não está falando de algo que aconteceu escondido, em segredo absoluto, longe de todos. Não estamos falando de um erro isolado, um deslize ali pontual, uma falha difícil de prever. A gente está falando de algo que se construiu ao longo do tempo, à vista de muitas pessoas, em ambientes de poder, influência e acesso. E mesmo assim continuou, cresceu, se fortaleceu, se protegeu, e é exatamente aqui que a pergunta começa a incomodar de verdade. Se havia sinais, por que eles não foram suficientes? Se haviam pessoas ao redor, por que ninguém interrompeu? Se havia estrutura, por que ela não funcionou? A resposta mais comum e mais confortável é pensar que ninguém sabia, que tudo era muito bem escondido, que era impossível perceber. Mas quando você começa a olhar com mais atenção, essa explicação começa a perder força. Porque o que esse caso revela não é a ausência de percepção, é algo muito mais complexo. A presença de mecanismos psicológicos que fazem com que as pessoas vejam, mas não ajam. E isso muda tudo, porque significa que a gente não está lidando apenas com um indivíduo fora da curva. A gente está lidando com padrões humanos profundamente enraizados, padrões que aparecem em escala menor todos os dias em diferentes contextos, nas relações, nos ambientes profissionais, nas estruturas sociais. Situações onde o desconforto existe, mas é ignorado, onde a dúvida aparece, mas é racionalizada, onde o silêncio se instala não por falta de informação, mas por excesso de conflito interno. E aí entram elementos que raramente são discutidos com profundidade. A solidão emocional que faz alguém tolerar mais do que deveria, só para não perder uma conexão. O estilo de apego que leva a pessoa a priorizar o vínculo, mesmo quando ele começa a machucar. O hábito de pensar demais, tentando encontrar explicações que aliviem algum desconforto, ao invés de encarar esse desconforto. As marcas de negligência emocional e feridas da infância que tornam difícil confiar na própria percepção. A queda na autoestima que faz a pessoa questionar a si mesma antes de questionar o outro. Nada disso acontece de forma óbvia, nada disso vem com um aviso claro. Tudo isso se constrói aos poucos, até que quando alguém percebe, já não parece mais simples sair, falar ou até entender o que está acontecendo. Talvez o mais perturbador de tudo isso seja esse tipo de dinâmica não depende de um caso extremo para existir. Ela não precisa de bilhões, influência global ou nomes famosos. Ela pode existir em qualquer lugar onde existam pessoas tentando pertencer, tentando confiar, tentando fazer sentido do que sentem. Então, ao longo desse vídeo, a proposta não é apenas entender o que aconteceu, é entender como isso foi possível, quais mecanismos estavam em jogo, por que tantas pessoas em diferentes níveis não interromperam. Porque no fim, a pergunta mais desconfortável não é sobre o passado, é sobre o presente. Quantas situações continuam acontecendo agora, não porque ninguém viu, mas porque ninguém conseguiu ou quis enxergar até o fim. No início, quase nada parece errado, pelo contrário, tudo soa confortável, familiar, até acolhedor. É justamente aí que mora o perigo mais silencioso. Comportamentos que mais tarde se revelam abusivos raramente chegam como algo escancarado. Eles surgem disfarçados de cuidado, interesse ou até afeto. Para alguém que carrega solidão emocional ou feridas da infância, esse tipo de aproximação pode parecer não só aceitável, mas necessário. Então, por exemplo, quando alguém diz "eu só quero saber onde você está porque me importo", isso pode soar como carinho, mas com o tempo vira controle. E sem perceber, a pessoa começa a normalizar pequenas invasões, pequenas concessões, como se fosse parte do jogo. Outro exemplo comum aparece nas chamadas brincadeiras. Comentários como "você é meio difícil de amar, né?" ou "ninguém vai ter paciência com você como eu tenho", podem vir acompanhados de risos, como se fossem leves. Mas para quem já viveu negligência emocional, essas frases não passam despercebidas, elas se infiltram. Aos poucos vão moldando a autoestima dessa pessoa, criando uma dependência emocional disfarçada. A pessoa começa a pensar demais, tentando entender se está exagerando, se interpretou errado, enquanto no fundo sente que algo não encaixa. Também é comum ver isso em dinâmicas de ajuda. Alguém oferece apoio, conselhos, presença constante, e isso cria um vínculo rápido. Só que com o tempo, essa ajuda começa a vir com pequenas cobranças. Depois de tudo que eu fiz por você, ou sempre tive aqui, você me deve isso. Para quem tem um estilo de apego mais ansioso, isso ativa um medo profundo de perder a conexão.
E então a pessoa cede, se adapta, tolera, não porque quer, mas porque aprendeu que manter o vínculo é mais importante do que se proteger. E quando alguém percebe, já não parece mais tão simples de sair, porque o que começou pequeno foi se expandindo devagar, quase imperceptível. Um comentário aqui, uma exigência ali, né, uma culpa sutil que se instala sem fazer barulho, e nesse ponto a pessoa já não está apenas lidando com o outro, está lidando com padrões internos que tornam tudo ainda mais confuso. O mais inquietante é que nesse estágio tudo ainda parece explicável, e é exatamente isso que prepara o terreno para algo ainda mais estruturado começar a acontecer. Se o erro invisível é a porta de entrada, a construção da confiança é o que mantém essa porta aberta por tempo suficiente para que tudo se consolide sem resistência. Porque ninguém entra em uma situação perigosa achando que está em risco. As pessoas entram porque aquilo parece seguro, promissor, até desejável. No caso do Jeffrey Epstein, o que mais intriga não é apenas a gravidade dos atos, mas a forma como ele construiu ao longo dos anos uma imagem quase impenetrável de credibilidade. Ele não parecia uma ameaça, ele parecia uma oportunidade. E isso muda completamente a forma como o nosso cérebro interpreta qualquer comportamento estranho. Quando alguém já foi classificado internamente como seguro, tudo o que vem depois tende a ser reinterpretado para manter essa narrativa. Então essas figuras entendem muitas vezes de forma intuitiva como operar dentro das regras invisíveis da validação social. Elas sabem que a autoridade não precisa ser provada, ela precisa ser percebida. Por isso, se cercam de símbolos que comunicam status, conexões com pessoas influentes, ambientes exclusivos, linguagem sofisticada, histórias que sugerem poder e acesso. Isso ativa um mecanismo psicológico automático conhecido como prova social. Se pessoas importantes estão próximas, o cérebro conclui que há algo legítimo ali. Para alguém que já carrega solidão emocional ou que busca pertencimento, isso tem um peso ainda maior, porque não é só sobre confiar no outro, é sobre sentir que finalmente está entrando em um espaço onde sempre quis estar. Um exemplo muito comum e perigoso acontece quando essa figura é constantemente validada por terceiros. Frases como ele ajudou muita gente, ele tem contatos que podem mudar a sua vida, ou você deu sorte de ter conhecido ele, criam uma narrativa coletiva que praticamente impede o questionamento individual. A pessoa começa a duvidar da própria percepção antes mesmo de considerar, que algo está errado. Surge o pensar demais, tentando encontrar uma explicação lógica para pequenos desconfortos. E aqui entra um ponto crucial. Quanto mais alguém já foi exposto a relacionamentos tóxicos ou cresceu em ambientes de negligência emocional, mais tende a racionalizar o desconforto ao invés de confiar nele. Outro movimento muito estratégico é a criação de uma sensação de exclusividade. A pessoa não é tratada como mais uma, ela é tratada como alguém especial, alguém escolhido. Pequenos gestos, atenção direcionada, elogios específicos, tudo isso cria um vínculo emocional acelerado. Para quem tem um estilo de apego mais ansioso ou carrega feridas da infância, essa experiência pode ser profundamente envolvente. É como se pela primeira vez alguém estivesse realmente vendo, ouvindo e valorizando. E nesse estado emocional, a capacidade crítica diminui, não por falta de inteligência, mas porque o sistema emocional está priorizando a conexão. E é exatamente nesse ponto que a dinâmica deixa de ser apenas social e passa a ser estrutural. Porque quando a confiança não está só na relação direta, mas também no ambiente ao redor, no grupo, nas instituições, nas narrativas coletivas, questionar deixa de ser apenas difícil, começa a parecer quase impossível. Existe um momento em que a dinâmica deixa de ser apenas entre duas pessoas e passa a ser sustentada por algo muito maior, o ambiente. Porque na prática, quase ninguém mantém comportamentos abusivos por tanto tempo, sozinho. É preciso um contexto que permita, normalize ou simplesmente ignore. No caso do Jeffrey Epstein, o que mais chama atenção não é só o indivíduo, é um ecossistema ao redor dele. Pessoas influentes, instituições respeitadas, círculos sociais privilegiados, todos, de alguma forma, contribuindo para que aquilo continuasse existindo sem ser interrompido. E quando o ambiente valida, mesmo que em silêncio, o que está acontecendo, o erro começa a parecer normal. O ser humano é profundamente influenciado pelo coletivo. Existe uma tendência natural de ajustar percepções e comportamentos com base no grupo, principalmente quando há hierarquia envolvida. Então, se ninguém questiona, o cérebro interpreta isso como um sinal de segurança. E aqui entra um ponto delicado. Muitas pessoas até percebem que algo está estranho, mas quando olham ao redor e veem que ninguém reage, começam a duvidar da própria percepção. Surge novamente o pensar demais, não mais para entender o outro, mas para tentar entender a si mesmo. Será que eu estou viajando? Será que eu estou exagerando?
né? Para quem já viveu negligência emocional, essa dúvida interna pode ser ainda mais intensa, porque a própria percepção já foi validada no passado. Um exemplo muito comum disso acontece em ambientes profissionais ou sociais, onde há figuras de autoridade. Imagina alguém presenciando um comportamento inadequado, mas percebendo que pessoas mais experientes, mais influentes ou mais respeitadas continuam agindo normalmente com aquela pessoa. Isso cria um conflito interno. Confrontar a situação pode significar perder pertencimento, oportunidades ou até proteção. E para alguém que já lida com solidão emocional ou tem um estilo de apego mais dependente, o custo psicológico de se posicionar pode parecer alto demais. Então a pessoa se adapta, silencia, observa e segue. Com o tempo, essa repetição cria uma espécie de anestesia moral. Aquilo que antes causava estranhamento começa a parecer apenas mais uma coisa. Pequenas transgressões deixam de ser vistas como sinais de alerta e passam a ser interpretadas como exceções, mal entendidos ou até características da personalidade do outro. E aqui está um dos pontos mais perigosos. Quando o ambiente inteiro começa a se reorganizar para acomodar o comportamento errado, a realidade se distorce. O que é inadequado deixa de ser reconhecido como tal. E é nesse cenário que algo ainda mais profundo começa a acontecer. Porque em algum momento, mesmo dentro desse ambiente que valida, existe um instante em que a percepção individual tenta emergir. Um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro da pessoa diz que aquilo não está certo, mas ainda não consegue ser nomeado. Em algum ponto, mesmo dentro de um ambiente que normaliza tudo, algo começa a incomodar por dentro. Não é um pensamento claro, nem uma conclusão lógica. É mais sutil do que isso. É uma sensação, um desconforto que aparece em momentos específicos, como um silêncio estranho, depois de uma conversa, um olhar que dura tempo demais, uma situação que não parece totalmente certa, mas também não parece errada o suficiente para ser confrontada. Esse é o momento da quebra interna, e ele quase nunca é dramático, ele é confuso. O problema é que esse tipo de percepção não vem acompanhada de certeza. Pelo contrário, ela vem misturada com dúvida. A pessoa sente, mas logo em seguida começa a questionar o próprio sentir. Será que eu entendi errado? Será que isso é coisa da minha cabeça? Esse movimento ativa o pensar demais, criando um ciclo onde a intuição perde força diante da necessidade de explicação racional. Para quem cresceu em contextos de negligência emocional, onde sentimentos foram invalidados ou ignorados, confiar no próprio desconforto não é uma coisa natural, É algo que precisa ser aprendido. E naquele momento, geralmente ainda não foi. Um exemplo prático disso acontece quando alguém percebe uma mudança de comportamento que não consegue explicar. No início, a pessoa era respeitosa, cuidadosa, mas aos poucos começam a surgir pequenas situações que parecem deslocadas. Um comentário invasivo, uma proximidade inesperada, uma pressão sutil. Nada que isoladamente pareça grave o suficiente para justificar uma reação. E é exatamente essa fragmentação que mantém tudo funcionando. Porque não existe um grande evento, Existem vários pequenos episódios que juntos formam algo difícil de dar um nome para isso. Além disso, existe um conflito emocional profundo acontecendo nesse momento. De um lado, a percepção de que algo está errado. Do outro, o vínculo que já foi criado, a confiança, a validação, a sensação de pertencimento. Para alguém com solidão emocional ou um estilo de apego mais ansioso, romper com esse vínculo pode parecer mais doloroso do que tolerar o desconforto. Então, sem perceber, a pessoa começa a se ajustar internamente para sustentar a relação, ao invés de questionar essa relação. E é justamente essa falta de clareza, essa dificuldade de nomear o que está acontecendo, que abre espaço para a próxima etapa. Porque quando uma situação é ambígua o suficiente, ela deixa de parecer algo que pode ou deve ser denunciado. Depois da quebra interna, alguma coisa muda, mas não do jeito que a gente imagina. Então, em vez de clareza, surge ainda mais confusão, porque agora a pessoa já sente, que alguma coisa não está certa, mas não consegue provar, explicar ou até justificar esse sentimento. E é exatamente aí que a ambiguidade se torna uma armadilha poderosa. Nada é explícito o suficiente para ser denunciado, mas também não é inocente o suficiente para ser ignorado. Fica naquele meio termo, desconfortável, onde tudo parece depender de interpretação. Esse tipo de situação é ainda mais complexo quando envolve trocas indiretas, favores, oportunidades, presentes, acesso. No caso de Epstein, muitas relações eram construídas nesse terreno nebuloso, onde benefícios e interesses se misturavam com relações pessoais. Isso cria uma sensação de dívida emocional. A pessoa começa a pensar, será que eu estou sendo injusto depois de tudo que ele fez por mim? Para quem já tem histórico de negligência emocional ou carrega feridas da infância, essa sensação de dever
pode ser ainda mais intensa, porque existe uma tendência a priorizar o outro em detrimento de si mesmo. Um exemplo muito comum acontece quando alguém recebe ajuda em um momento importante, uma indicação, uma oportunidade, um apoio financeiro ou emocional, e em troca começa a se sentir pressionado a corresponder, mesmo que de forma desconfortável. Só que essa pressão raramente é direta, ela vem em forma de expectativa implícita, de comentários sutis, de mudanças no comportamento. E aí entra novamente o pensar demais. A pessoa tenta entender se aquilo é real ou se está exagerando. E quanto mais pensa, mais se distancia da própria percepção inicial. Outro fator que torna tudo ainda mais difícil é o medo de interpretar errado. Porque em situações ambíguas, sempre existe a possibilidade de que não seja nada demais. E ninguém quer ser a pessoa que acusou injustamente, né? Que entendeu errado, que exagerou. Esse medo é especialmente forte em pessoas com baixa autoestima. Ou com histórico, né, de relacionamentos tóxicos, onde já foram desacreditadas ou desvalorizadas antes. Então, ao invés de agir, a pessoa espera, observa, tolera. E é nesse espaço de dúvida constante que o silêncio começa a se consolidar, não como uma decisão consciente, mas como uma consequência natural de uma situação que parece confusa demais para ser enfrentada. Quando a ambiguidade se instala, o silêncio não surge de forma brusca, ele se constrói aos poucos, quase sem ser percebido. E o mais intrigante é que esse silêncio raramente é individual, ele é coletivo. Então várias pessoas em diferentes níveis percebem fragmentos ali do que está acontecendo. Algumas sentem desconforto, outras desconfiam, outras até sabem mais do que dizem, mas ainda assim ninguém fala. Não porque não exista percepção, mas porque cada um acredita de alguma forma que está sozinho nessa percepção. Existe um fenômeno psicológico acontecendo aqui, né? As pessoas observam o comportamento umas das outras para decidir como reagir. Então, se ninguém demonstra preocupação, o cérebro interpreta isso como um sinal de que talvez não haja motivo para se preocupar. E assim, o silêncio de um reforça o silêncio do outro. Para alguém que já carrega solidão emocional, isso é ainda mais intenso, porque existe uma tendência a acreditar que a própria percepção está desconectada da realidade dos outros. Surge o pensar demais, tentando ajustar o próprio olhar ao que parece ser o normal ao redor. Um exemplo clássico disso acontece quando várias pessoas compartilham experiências semelhantes, mas nunca conversam abertamente sobre isso. Cada uma guarda as suas dúvidas, os seus incômodos, né, as suas suspeitas, acreditando que está sozinha. E, enquanto isso, o comportamento continua acontecendo justamente porque não encontra resistência coletiva. Em ambientes onde há hierarquia, status ou poder envolvido, esse silêncio se torna ainda mais pesado, né? Porque falar não é apenas se expor, é correr o risco de perder espaço, reputação, oportunidades. Além disso, existe um componente emocional de admitir que algo está errado, significa muitas vezes admitir que se esteve envolvido, próximo ou conivente de alguma forma. Isso entra em conflito com a própria identidade. Então, pessoas querem se ver como justas, corretas, conscientes. Então, ao invés de confrontar a realidade, muitas vezes ajustam a narrativa interna para reduzir o desconforto. Isso é ainda mais comum em quem já viveu relacionamentos tóxicos, onde aprendeu ao longo do tempo a tolerar situações desconfortáveis para manter vínculos. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser apenas ausência de fala, né? E passa a ser uma estrutura que sustenta tudo. Porque quando ninguém fala, tudo continua. E quando tudo continua, a mente precisa encontrar formas de justificar o que está acontecendo, mesmo quando no fundo já não faz mais sentido. Quando o silêncio já está estabelecido, a mente entra em um movimento ainda mais complexo. Ela começa a justificar aquilo que, em outro contexto, pareceria claramente errado. Isso não acontece porque as pessoas são frias ou indiferentes. Acontece porque o nosso cérebro, né, tem uma necessidade profunda de coerência. Ele prefere adaptar a realidade àquilo que já foi aceito do que enfrentar o desconforto de admitir que algo está profundamente fora do lugar. E quanto mais tempo alguém permanece em uma situação ambígua, mais difícil se torna enxergar essa situação com clareza. Esse processo acontece de forma quase automática. Então, pequenos pensamentos começam a surgir. Talvez não seja tão grave assim, ele não faria isso com mais intenções, né? Deve ter uma explicação que eu ainda não entendi. E aos poucos essas ideias vão criando uma narrativa que suaviza o que está acontecendo. Para alguém que já carrega negligência emocional ou cresceu precisando justificar comportamentos alheios para manter vínculos, esse tipo de racionalização é ainda mais forte. A pessoa não está apenas tentando entender o outro,
está tentando proteger a própria estrutura emocional. Um exemplo muito comum disso aparece quando alguém presencia alguma coisa desconfortável, mas imediatamente busca uma explicação alternativa. Talvez ela tenha aceitado, talvez seja assim mesmo nesse meio, talvez eu não saiba o contexto completo. Esse talvez constante é uma forma de aliviar o conflito interno, porque reconhecer a realidade exigiria uma ação, e agir nesse contexto pode significar enfrentar consequências difíceis. Então a mente escolhe o caminho mais confortável, reinterpretar. Além disso, existe um fator importante ligado à autoestima. Admitir que esteve próximo, envolvido ou até beneficiado por alguém que age de forma inadequada pode gerar culpa, vergonha e até uma sensação de ingenuidade. E o ego, naturalmente, tenta se proteger disso. Então, ao invés de confrontar a situação, a pessoa ajusta a narrativa para manter a própria imagem intacta. Isso é especialmente comum em contextos onde há status, influência ou benefícios envolvidos. E é nesse ponto que a distorção se aprofunda, porque quando a nossa mente começa a justificar, o comportamento, deixa de parecer um desvio e passa a ser visto como alguma coisa aceitável dentro daquele contexto. E quando isso acontece, entra em cena um fator ainda mais poderoso. Algo que não está apenas na mente individual, mas na forma como o poder, por si só, transforma a maneira como as pessoas enxergam o outro. Quando o poder entra na equação, algo muda de forma sutil, mas extremamente profunda. Não é apenas sobre influência, dinheiro ou status, é sobre como essas coisas alteram a forma como as pessoas percebem umas às outras. Quanto maior o poder de alguém, maior a tendência de que ele deixe de ser visto como uma pessoa comum e passe a ser tratado como uma figura acima das regras. Isso não acontece só na mente de quem observa, acontece também na mente de quem exerce esse poder. Pessoas em posições de grande influência, como no caso do Epstein, não apenas acumulam recursos, elas acumulam permissões implícitas. O ambiente ao redor começa a se adaptar ao comportamento delas. Pequenas transgressões são ignoradas, justificadas ou até reinterpretadas como excentricidades. E aos poucos, algo essencial vai se perdendo, que é a capacidade de ver o outro como alguém com limites, emoções e direitos. A empatia começa a ser distorcida, não necessariamente por maldade consciente, mas por um afastamento progressivo da realidade comum. Um exemplo disso pode ser observado em contextos onde figuras poderosas tratam pessoas como recursos, ao invés de indivíduos. Convites, oportunidades, acesso, tudo passa a ter um valor estratégico. E quem está do outro lado, muitas vezes lidando com solidão emocional ou buscando validação, pode interpretar essa dinâmica como um reconhecimento. Só que na prática existe uma assimetria. Enquanto um vê oportunidade, o outro pode estar operando em termos de controle. E essa diferença de percepção torna tudo ainda mais difícil de identificar. Além disso, o poder também afeta quem está ao redor. Então, pessoas próximas a figuras influentes tendem a flexibilizar seus próprios critérios morais, muitas vezes sem perceber. O raciocínio muda de forma quase imperceptível. Então, se ele chegou onde ele chegou, deve saber o que está fazendo. Não cabe a mim questionar. Isso não é da minha conta. Para quem já teve experiências com relacionamentos tóxicos ou possui um estilo de apego mais dependente, essa tendência pode ser ainda mais forte, porque existe uma inclinação a se ajustar ao outro para manter o vínculo. Com o tempo, essa distorção cria um cenário onde a empatia deixa de ser um parâmetro confiável. O que antes causaria indignação passa a ser tolerado, e o que deveria ser questionado passa a ser ignorado. E nesse ponto, já não se trata apenas de indivíduos ou relações. Trata-se de estruturas inteiras que começam a se reorganizar para proteger aquilo que deveria ser interrompido. Até aqui, tudo pode parecer resultado de comportamentos individuais, decisões isoladas, falhas pontuais, mas chega um momento em que isso deixa de ser sustentável sem algo maior por trás. Porque para que situações como essa se mantenham por tanto tempo, não basta apenas o silêncio das pessoas. É necessário que o próprio sistema, direta ou indiretamente, funcione como uma barreira de proteção. E é exatamente isso que começa a acontecer. Instituições que deveriam investigar, responsabilizar e interromper passam a priorizar estabilidade, reputação e conveniência. No caso do Epstein, essa dimensão fica ainda mais evidente. Não se trata apenas de alguém que conseguiu manipular pessoas ao redor. Trata-se de alguém que, por anos, transitou por espaços onde havia acesso a mecanismos formais de controle e ainda assim permaneceu protegido. Investigações que não avançam, denúncias que perdem força, acordos que reduzem consequências. Tudo isso não acontece no vazio. Existe uma lógica aí. Preservar a estrutura é muitas vezes visto como mais importante do que expor a verdade. E isso cria um cenário onde o erro não apenas passa despercebido, ele é absorvido.
Um exemplo prático disso pode ser visto quando organizações evitam lidar com situações problemáticas para não comprometer a sua imagem pública. Em vez de agir com transparência, optam por soluções internas discretas que mantêm tudo sob controle. E nesse processo, o foco deixa de ser o impacto real das ações e passa a ser a forma como aquilo será percebido externamente. Então, para quem já viveu negligência emocional, esse tipo de dinâmica pode ser familiar. O problema não é resolvido, ele é escondido para manter a aparência de normalidade. Além disso, existe um fator psicológico dentro das próprias instituições. Pessoas que fazem parte desses sistemas também enfrentam conflitos internos. Questionar pode significar enfrentar superiores, comprometer a própria carreira, perder a segurança. E então, mais uma vez, entra o mecanismo de adaptação. A mente busca justificativas, minimiza situações, evita confrontos diretos. Para alguém com histórico de solidão emocional ou baixa autoestima, esse movimento pode ser ainda mais forte, porque existe um medo maior de se expor e perder pertencimento. É nesse ponto que tudo se conecta, porque quando indivíduos, ambientes e sistemas começam a operar na mesma direção, o que está acontecendo deixa de ser uma sequência de falhas e passa a ser algo muito mais estruturado. Algo que não depende apenas de uma pessoa, mas de várias decisões que juntas sustentam a mesma realidade. Não foi um erro, foi uma escolha coletiva. Depois de observar cada camada, o início sutil, a construção da confiança, o silêncio, as justificativas, o poder, o sistema, surge uma conclusão que não é fácil de aceitar. Não foi apenas um erro, não foi um acidente isolado, não foi algo que ninguém percebeu. O que aconteceu foi uma sequência de decisões pequenas e grandes, conscientes ou evitadas, que juntas permitiram que tudo continuasse. Isso é desconfortável, porque tira a narrativa de que foi uma falha pontual, e coloca no lugar uma responsabilidade distribuída. É mais fácil acreditar que tudo aconteceu por causa de uma pessoa fora da curva, mas essa explicação simplifica algo que na prática é muito mais complexo, porque ao longo do caminho houveram pessoas que viram e não falaram, instituições que sabiam e não agiram, ambientes que perceberam e normalizaram. Isso não significa que todos tinham a mesma informação ou o mesmo nível de responsabilidade, mas significa que em diferentes níveis houve espaço para escolhas, e muitas dessas escolhas foram feitas priorizando conforto, estabilidade ou interesse próprio. Um exemplo disso pode ser observado em situações cotidianas, em menor escala. Então, quando alguém presencia algo desconfortável e decide não se envolver. Quando um grupo percebe um comportamento inadequado, mas prefere manter o clima leve. Quando uma instituição escolhe proteger sua imagem ao invés de lidar com o problema. Esses momentos parecem pequenos, quase irrelevantes, mas são exatamente eles que, repetidos ao longo do tempo, constroem realidades maiores. E para quem já viveu relacionamentos tóxicos ou cresceu em ambientes de negligência, esse padrão pode ser ainda mais familiar, a tendência de ignorar o desconforto para manter a estrutura. O ponto mais delicado é que reconhecer isso exige um tipo de consciência que nem sempre é confortável, porque não se trata apenas de apontar para o outro, trata-se de olhar como todos, em algum nível, podem participar de dinâmicas semelhantes, seja através do silêncio, da dúvida, da adaptação ou da justificativa. E isso toca diretamente em temas como autoestima, limites pessoais e inteligência emocional, porque perceber é apenas o primeiro passo. Sustentar essa percepção é o que realmente transforma. E talvez a pergunta que fica, depois de tudo isso, não seja apenas sobre como isso aconteceu, mas sobre quantas vezes, em contextos diferentes, dinâmicas parecidas continuam acontecendo de forma mais silenciosa, mais próxima, mais difícil de perceber. Depois de tudo isso, talvez a pergunta que mais importa não seja mais sobre Jeffrey Epstein, talvez seja sobre você. Quantas vezes você já sentiu que algo não estava certo, mas deixou passar? Quantas vezes você percebeu um desconforto, mas preferiu explicar, racionalizar, pensar demais, ao invés de confiar no que estava sentindo? Quantas vezes o medo de perder uma conexão, de parecer exagerado, de não ser compreendido, falou mais alto do que a sua própria percepção? Porque é assim que tudo começa. Não com grandes erros, mas com pequenas concessões. Não com decisões óbvias, mas com silêncios quase imperceptíveis. Não com falta de inteligência, mas com excesso de adaptação. E quando isso se repete, o que parecia distante começa a ficar mais próximo do que a gente gostaria de admitir. Talvez você nunca tenha estado em algo extremo, mas talvez já tenha estado em dinâmicas que envolvem solidão emocional, relacionamentos tóxicos, dúvidas constantes, dificuldade de confiar em si mesmo.
Talvez já tenha sentido aquela sensação de que algo não encaixa, mas não soube explicar. E a verdade é que desenvolver inteligência emocional não é só entender o outro, é aprender a reconhecer, nomear e respeitar o que você sente, mesmo quando isso entra em conflito com o ambiente ao seu redor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de forma bem direta. Você tem confiado mais no que os outros parecem ou no que você realmente sente? Porque, no fim, a diferença entre perceber e agir não está na informação, está na coragem de sustentar a própria percepção, mesmo quando isso é desconfortável. E é exatamente isso que separa quem repete padrões de quem começa a quebrá-los. Agora eu quero te ouvir. Você acha que o problema é falta de amor ou excesso de expectativa? Comenta aqui, eu leio todos os comentários. E se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar algo que antes passava despercebido, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Porque entender a mente humana não muda só o que você vê, muda as escolhas que você faz a partir disso. Até o próximo vídeo.